O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando o programa Mídia e Política, uma produção da UFPR-TV em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor da UFPR, e trago aqui semanalmente na UFPR-TV um tema que relaciona os meios de comunicação e a política no Brasil e no mundo. Hoje o nosso tema é a construção, pelos diversos atores e pelos meios de comunicação, do discurso da antipolítica. As instituições da democracia no Brasil estão em crise de legitimidade. Há um discurso que ganha cada dia mais força de deslegitimação dos políticos, dos partidos, dos poderes da República. Quais as consequências disso e quais os responsáveis pela construção deste ambiente de negação da política? Este é o nosso tema de hoje. Para discutir isso comigo aqui no estúdio, eu tenho o professor Sérgio Braga, do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Professor Sérgio Braga, muito obrigado pela sua participação. Tudo bem, Mário. Eu que agradeço o convite, né, para participar. Então, a gente está vivendo no Brasil uma cena política bastante conturbada. Estamos na iminência, provavelmente, de ter em pouco mais de um ano, a segunda troca do presidente da República. Essa crise política que a gente está vendo, qual o papel da construção dessa deslegitimação, desse discurso da antipolítica na construção dessa crise? Esse discurso, esta deslegitimação da política, ameaça o próprio funcionamento da democracia? Eu acho que é uma ótima pergunta, né? A gente está vivendo assim uma conjuntura muito complexa, vamos dizer assim, né? Tem vários ingredientes aí. Eu acho que ainda é cedo, né, para dizer que a gente, vamos dizer, está sofrendo um risco, né, de crise da democracia em si, né? De, por exemplo, rumar para um regime autoritário, uma ditadura, um estado de exceção, né? Eu também não sou daqueles que fica vendo o golpe por todo lado, não, né? Eu acho que a democracia tem crises, né? Esses processos aí de impedimento, né, em princípio, eles são previstos em lei, né? Não há evidência ainda de ruptura institucional, né? O que há, a meu ver, é um abuso, né, de vários atores, né, que estão intervindo na cena política de maneira muito sistemática, né? E, como você disse bem, acho que você empregou a expressão correta, né? De deslegitimação das instituições democráticas, né? Há o risco sério disso. E isso pode conduzir, né, se essa crise se prolongar muito, né, e se articular uma crise econômica de maiores proporções, não haver uma retomada do crescimento econômico, pode redundar, de fato, em algo assemelhado a uma ditadura, um estado de exceção, né? Mas, por enquanto, é uma crise, não é, vamos dizer assim, não vou dizer de crescimento da democracia, mas é uma crise que está dentro, uma crise de legitimidade dentro dos limites do sistema democrático ainda, né? Dá para afirmar que, historicamente, regimes de exceção se implantam muito, normalmente, quando há um desinteresse, uma apatia pela política, ajuda na implantação de regimes de exceção? Historicamente, há experiências que demonstram isso? Sim, sim. O distanciamento do povo da política conduz ao ditador? Sim. Aí o caso clássico, por exemplo, é o da República de Weimar, né, com a ascensão do nazismo. A República de Weimar era uma democracia dessa forma, não conseguiu organizar uma agenda, não conseguiu negociar uma agenda de consenso, uma fragmentação partidária muito grande, não é? E não houve, vamos dizer assim,
a aceitação da sociedade, daquele sistema partidário excessivamente fragmentado, né? E isso terminou propiciando a emergência de um ditador, Hitler, né? Que deu um golpe de Estado, um golpe parlamentar. Né? Então a gente pode... Em 1937, durante o Estado Novo, também a mesma coisa. Né? Um desinteresse pela fragmentação, desinteresse, ausência de partidos, né? Quer dizer, estruturados. Para a gente manter uma democracia funcionando, a gente tem que tentar reconstruir o interesse da população pela política e reconstruir as nossas instituições democráticas. Quer dizer, ainda que não estejamos na iminência de uma ruptura institucional, há indícios ruins que podem, se aprofundados, levar a isso. Então, veja bem, aí, no caso é indício, porque, por exemplo, a democracia, né, isso vamos dizer assim, um resultado de investigações dos cientistas políticos, né? Ela é compatível com a ciência, com a apatia política. Né? Você tem trabalhos do Robert Dahl, né, chamado Poliarquia, que você pode ter uma taxa de abstenção grande do eleitorado, né? E ainda assim existia uma democracia. Isso é possível. Por exemplo, os Estados Unidos, né, é o país clássico. Você tem uma alta taxa de abstenção, 40%, 50% só da população que vota, né? O voto é facultativo, né? E lá não há nenhum retrocesso democrático nessas circunstâncias. O problema no Brasil é que a gente está vivendo um processo muito mais grave, a meu ver, né, do que a mera apatia. É um processo de deslegitimação das instituições representativas. Sim, o sujeito não só não acredita, mas ele combate, ele enxerga nas instituições políticas um problema. Um problema, exatamente. Porque lá, né, e não se engaja em formas alternativas e democráticas de participação. Porque, por exemplo, na Espanha, a gente teve o caso da Espanha, né? Houve uma crise de legitimidade lá dos partidos antigos, como o PSOE e o PP. Mas a população lá se organizou em novas instituições, que são o Podemos e os Cidadanos. Né? Então houve a rejeição da velha política, mas houve uma canalização para organizações, né, que podem direcionar essa revolta para alguma solução alternativa. O problema é que aqui no Brasil a gente não está vendo isso com muita clareza, né? E eu atribuo isso a uma intervenção, né, muito assodada do Judiciário, né, e do Ministério Público na cena política, por um lado. Né? Por outro lado, a incapacidade dos atores políticos de darem resposta às demandas da coletividade. E aí eu destacaria dois atores políticos. O Congresso Nacional, né, que é a instituição que tinha a obrigação de dar um choque de moralização na política brasileira e no Estado brasileiro, né, e de outro lado o PT, a esquerda, né, que parece que se fechou numa bolha, né, e é incapaz de fazer uma autocrítica das práticas anteriores. Né. Então, o Congresso Nacional e o PT e todos os partidos, né, já tinham que ter aprovado há muito tempo, no mínimo isso, né, uma legislação tipificando como crime inafiançável o Caixa 2 e a corrupção de autoridade, de políticos, de autoridades judiciárias, né? Porque também há corrupção no judiciário, ao contrário do que a gente imagina. Né? Há corrupção em todas as esferas da sociedade. Né? A própria universidade passou recentemente por um caso de corrupção. E o que a universidade fez? Em vez de ficar inerme, né, diante disso, imediatamente anunciou medidas para combater a corrupção e as irregularidades. Então o sistema político tem que fazer a mesma coisa. Né? Primeira coisa, tipificar como crime inafiançável o Caixa 2. Né? Acabar com esses privilégios dos políticos, com foro privilegiado, esse tipo de coisa. Ou restringir apenas para crimes de opinião política, mas não para crimes penais, claro, irregularidades penais. Né? Se o sujeito carrega uma mala de dinheiro para lá e para cá, ele tem que ser punido por isso. Né? É claro que tem que ser respeitados, né, todos os trâmites do direito processual, mas não pode haver tolerância com esse tipo de irregularidade penal, né, dos representantes políticos. Né? Você acha que o modelo de financiamento também induz a este processo, esse envolvimento promíscuo de setor privado? Totalmente, não. Esse presidencialismo de coalizão brasileiro é um sistema falido. De empresas, né? É um sistema falido. Né? É um sistema falido. E o PT teve culpa nisso também, porque achou que ia surfar nisso, né, de maneira a não provocar nenhuma reação. Vamos deixar, para a gente discutir no próximo bloco, o papel de cada um desses atores. Né? O papel do PT e das esquerdas,
o papel do Congresso, o papel especificamente do Judiciário nessa construção da antipolítica e o papel dos meios de comunicação. Mas o senhor vê perspectivas no ambiente que está, da gente sair desse buraco, com o Congresso sendo incapaz de responder? Olha, eu costumo dizer, né, com a idade, a gente não vai ficando pessimista, né? A gente se transforma numa espécie de pessimista fracassado, né? Porque a gente já viu tanta crise política, né, tanta crise sistêmica, crise econômica e tudo mais, e a sociedade sempre encontra uma solução. Então, a solução há, evidentemente. Agora, deve haver, né, para que haja solução dentro dos trâmites democráticos, né, e não haja emergência de nenhum populista de direita aí, né, que põe um risco à democracia, tem que haver uma espécie de desprendimento do espírito de parte a parte, né? Então, cada um vai ter que cortar na própria carne, vamos dizer assim, né? E aí a gente pode desenvolver isso nos próximos blocos, mas a solução há, né? Cada um tem uma proposta, e a questão aí negociando sobre isso. Eu teria minha proposta, por exemplo, eu acho, né, que por exemplo, esse presidencialismo de coalizão brasileiro, né, eu sempre fui um crítico disso. Acho que um dos grandes pecados da ciência política brasileira foi fazer o elogio, né, e até a apologia desse presidencialismo de coalizão, desse sistema de financiamento via Caixa 2, via grandes empresas, né, esse capitalismo de maioria via fisiologismo. Esse capitalismo de compadrio que a gente tem no Brasil. Então, isso tem que acabar. E um aspecto positivo da Lava Jato, né, foi ter aflorado isso, vamos dizer assim, né? Eu sou crítico da Lava Jato, eu tenho várias críticas a fazer o papel da Lava Jato, do Ministério Público, do Judiciário, mas nesse aspecto específico de dar visibilidade à corrupção, né, ninguém pode negar que isso foi um aspecto positivo. E isso está associado a uma crise realmente sistêmica, muito séria, do sistema de representação política brasileira. Que o presidencialismo de coalizão ele implicou, não é, alguns avanços democráticos no Brasil, mas ele é um sistema viciado na sua raiz. O sistema eleitoral brasileiro, não é? É muito fraco, muito permissivo, pouco transparente, não é? Ele induz a uma fragmentação partidária muito grande, né? E existe um presidente muito forte, com um quadro partidário muito fragmentado, e gera essa crise política aí permanente que a gente vê, né? Os partidos são muito pouco enraizados no eleitorado. Então, você tem uma infinidade de problemas nesse presidencialismo de coalizão, né? E eu acho que a ciência política, ao silenciar sobre esses problemas, né, por causa do sucesso, aí, meio que embriagada, né, pelo sucesso aí especialmente do segundo mandato Lula, né, ela também tem uma certa culpa nisso, né? Eu sempre fui a crítica. Eu defendo, aí como vários outros cientistas políticos, né, um sistema semipresidencial para o Brasil, né? Como é o caso na França. Você tem um presidente eleito, mas teria também um primeiro-ministro, uma coisa assim, que emergisse do parlamento, né? Tem que haver um sistema partidário menos fragmentado, né? Tem que haver um pacote de medidas anticorrupção para punir, não é, de maneira irrecorrível esses tipos de crime, de mala de dinheiro para cá, Caixa 2 para cá, né? Então, isso tem que haver um choque antimonalizante. Eu acho que, por exemplo, as 10 medidas contra a corrupção, né, eu acho que tem muitas coisas ali contestáveis, né? Vamos voltar para falar sobre exatamente as questões de quais medidas contra a corrupção são adequadas, mas a gente está com o tempo esgotado, voltamos daqui a pouquinho no segundo bloco. Tá? Então vamos lá. A gente encerra aqui esse primeiro bloco do programa Mídia e Política e voltamos daqui a pouco para o segundo bloco, hoje falando sobre a construção do discurso da antipolítica.
Estamos de volta para o segundo bloco do programa Mídia e Política, hoje falando sobre a construção do discurso da antipolítica. No estúdio comigo, o professor Sérgio Braga, do Departamento de Ciência Política. A gente está falando sobre o papel do judiciário neste processo. Não há dúvida, desde o momento que a Lava Jato emergiu, e emergiu sobretudo nos meios de comunicação, como um fenômeno midiático, ela potencializou muito esse sentimento de rejeição à política. Como o senhor avalia o trabalho da Lava Jato, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista da construção simbólica do combate à corrupção? Olha, eu vou me deter mais na questão da construção simbólica, porque realmente a questão jurídica é muito complicada e há vários juristas, né, que elogiam, outros que fazem críticas à Lava Jato, alguns abusos, né, o processo, por exemplo, de vazamento, né, de gravações, né, processo de seletividade, um excesso de seletividade na operação, prisões temporárias por tempo indeterminado, né, a culpabilização prévia sem evidências nem provas, baseada apenas em manchetes na mídia, em depoimentos e documentos não assinados, né? Então, às vezes, há uma chantagem, por exemplo, você induzir a delação, né, em troca para induzir a confissão, né, orientar para determinados objetivos jurídicos. Então, isso são os aspectos aí que os juristas criticam, né? Eu não sou propriamente um especialista. Agora, do ponto de vista da desconstrução da política, eu acho que a Lava Jato está tendo um papel, né, crítico nisso aí, né? Porque eles... Você diria que é um dos atores centrais desse processo? Sim, eles são quase praticamente um partido político, né? Porque eles inclusive pautam a agenda no Congresso Nacional, né? Dizendo o que o Congresso quer fazer ou o que não quer fazer, e se o Congresso não obedece à agenda deles, eles né, vão liberando as delações premiadas conforme os interesses políticos, né, da agenda da Lava Jato. A gente viu isso claramente. Estão usando isso para chantagear os parlamentares? Eu acho que sim. É um pouco como um elemento de pressão, né? Não vou dizer muito de chantagem, né? Então, os parlamentares, um pouco como a classe política brasileira também, né? Não é fluxo e cheire, né? Sim. Aí eles também não têm muita moral para contrapor uma agenda moralizante mesmo, né? Republicana, à Lava Jato. Então, por isso que a população, principalmente a população que não tem muita informação política, né, ela vai se desinteressando da política cada vez mais, né, porque você tem um discurso deslegitimador do sistema político pelas autoridades judiciais. Basta ver a denúncia do Janot, né? Nessa denúncia, a última dessa da JBS aí, né? Que é essa que pegou o Temer e o Aécio. Exatamente. Tem uma parte lá que ele fala, né, de crise sistêmica da representação política. Da onde ele tirou essa ideia, né? A ciência política não diz nada disso. Se ele fosse ler os cientistas políticos, né, ele ia ver que não existe propriamente uma crise sistêmica. Eu acho que o processo teve avanços, o processo de representação política no Brasil, né? A democracia brasileira se institucionalizou ao longo do tempo, mas permanece uma série de problemas. E ela é jovem, de qualquer forma, né? Jovem, não. E permaneceram uma série de vícios, né, da maneira pela qual se deu a transição política no Brasil, né? Eu, particularmente, acho que esse sistema aí de presidencialismo de coalizão brasileiro, né, é um sistema altamente deficiente. Eu acho que se devia arrumar qualquer país, qualquer democracia consolidada, qualquer democracia, vamos dizer assim, moderna, não é, e institucionalizada, madura, né, ela adota um presidencialismo restringido, não é, ou um parlamentarismo sem presidencialismo. São democracias com poucos partidos. Modelo inglês ou modelo francês? Exatamente. O modelo americano, que é o presidencialismo com poucos partidos, 2 partidos só, é praticamente um parlamentarismo, né? A gente está vendo agora com o Trump lá, ele não faz o que quer, né? Então, você não pode... vamos dizer assim, essa espetacularização do judiciário e do Ministério Público, né, ela está sendo muito... talvez esteja trazendo mais malefícios do que benefícios para a democracia, apesar da boa intenção das pessoas interessadas em investigar, né, a corrupção. Mas o problema é que é uma ingenuidade, né?
para sermos otimistas, uma ingenuidade muito grande. Porque se você lê os artigos, né, dos participantes da Lava Jato, o que eles falam? Né? Falam, as investigações contra a corrupção, para irem até o fim, elas precisam do apoio da mídia, né, precisam do apoio da população. Sim, eles fizeram isso de maneira de caso pensado, né? Claro, deliberadamente eles mobilizaram a população textos, e através exatamente, estão no Facebook, isso é inegável. Mas quem é a mídia, né, no Brasil? A mídia no Brasil são 4 famílias que estão estritamente articuladas aos interesses econômicos e financeiros, né? Então, quem é essa opinião pública para eles? Né? Qualquer especialista em mídia sabe que a opinião publicada, né, não é a opinião pública. A opinião publicada é a opinião que reflete mais ou menos a linha editorial, né, das grandes empresas. E o Congresso? Né? Se, por um lado, você tem uma pressão, né, digamos, a Lava Jato é o ator ativo aí, né, um dos principais desencadeadores deste processo de construção da crise, de uma crise de representação, da deslegitimação dos partidos políticos, dos atores políticos. Por que o Congresso não consegue responder, até por ser uma questão de sobrevivência dos próprios parlamentares? Então, essa é um lado da questão, as duas lâminas da tesoura. Né? De um lado está a Lava Jato, né? Que aí eu estou fazendo algumas críticas, mas existem vários méritos na operação também. Né? O mérito de ter aflorado isso e ter dado início a um processo investigatório. Agora, e o do sistema político? Por que ele não deu respostas? Aí é aquele problema que a gente está... que eu acabei de falar. Você acha que ele não consegue dar respostas porque o processo está tão afundado neste sistema que ele não consegue se desvencilhar dele? Exatamente. Inclusive do modelo de financiamento corrompido de campanha? Exatamente, porque a gente está com um sistema, a gente tem um sistema partidário, né, e um sistema eleitoral, né, que apesar dos avanços tem uma série de deficiências de fato. Né. Uma deficiência é essa, é a questão da não tipificação, né, do Caixa 2 como um crime inafiançável, vamos dizer assim, né, do Caixa 2. Né. Outra questão é o sistema de financiamento de campanha, ele é muito deficiente. A excessiva permissividade, né, com candidaturas, existe uma série de deficiências. Né, e eu acho que é legítimo que a sociedade pressione. Né, mas aí tá, isso se associa às deficiências da classe política brasileira, que em última análise está relacionado, né, à fraca institucionalização dos partidos no Brasil. Porque os partidos no Brasil, com o perdão da palavra, são uma piada de mau gosto mesmo. Né? Esse sistema partidário brasileiro aí é uma palhaçada, para falar o português correto. E é legítimo que o cidadão esteja indignado com isso aí. Né? Quer dizer, o país não construiu bons partidos. Exatamente, basta ver a lista de candidatos aí. Você tem Câmara de Vereadores brasileira, né, que tem 30 parlamentares, 30 e tantos vereadores, e não tem 2 partidos, 2 parlamentares da mesma legenda. Né? Esse fundo partidário aí é uma pouca vergonha. Né? Quer dizer, então o gasto de campanha aqui no Brasil é muito caro. Quer dizer, para eleger um presidente no Brasil se gasta mais ou tanto quanto para se eleger um presidente nos Estados Unidos, né? Um país que tem 6 vezes mais do que o PIB per capita no Brasil. Então, os parlamentares eles estão se beneficiando um pouco com o funcionamento do sistema. Algumas medidas, como cláusula de barreira, ajudariam a melhorar? Eu acho que ajudaria, sim. Cláusula de barreira é uma, né? Eu acho que, por exemplo, nos municípios podia se instaurar um sistema distrital misto, né? Para capilarizar mais a representação política, critérios mais rigorosos para a distribuição do fundo partidário, né, associados aí à cláusula de barreira. Né. O partido, antes de ter acesso a fundos estatais, ele tinha que se encorpar mais na sociedade. Né. É o caso do Podemos, por exemplo, na Espanha. Né. O Podemos não recebe fundos públicos, ou recebe muito pouco. Né? O grosso do financiamento do Podemos da própria população. É da população, das contribuições dos parlamentares. Mas num ambiente de desconfiança, de afastamento da população da política, o financiamento pela própria população também tende a ser muito... Então mas aí o partido vai ter que resolver isso. Vai ter que reconquistar, né? Ele vai ter que... Quer dizer, porque é isso que eu estou dizendo, esse afastamento, né, da política, a gente tem que relativizar isso, porque existe um afastamento de fato, né? Mas existe o surgimento também de novas lideranças. Então, quer dizer, como o voto no Brasil é obrigatório,
Né? Então, ao mesmo tempo, você tem, na verdade, uma crise de legitimidade do sistema anterior. Então, as pessoas, por exemplo, há uma rejeição muito grande ao PT, né? Agora com o envolvimento ao PSDB, né? Há uma rejeição muito grande ao PSDB, né? Está começando a haver uma rejeição ao PSDB, mas, ao mesmo tempo, você tem lideranças políticas, né, que estão, vamos dizer assim, substituindo os partidos, que, né, o Lula ainda tem um prestígio político maior muito do que grande. o PT. Você tem outras lideranças O Bolsonaro, que sem ligação com partido nenhum, tanto que ele pode migrar, que ele vai levar o voto para onde ele for. É o típico candidato populista, o populismo de direita, né? É uma espécie de uma Heloísa Helena de direita. Pouco importa o partido dele, inclusive. Exatamente. E está batendo, ele está, vamos dizer assim, crescendo, né? Surfando nessa crise de legitimidade. Mas aí, por isso que eu estou dizendo que não há uma crise sistêmica de democracia ainda, né? Há uma crise de legitimidade do sistema anterior, porque o eleitorado está migrando para novas lideranças, como, por exemplo, João Dória, né? Marina Silva, né? Mas isso não quer dizer que o eleitorado ainda esteja apoiando a ditadura militar. Eu acho que não existe isso, né? É uma minoria do eleitorado brasileiro que quer uma ditadura militar. Que pede intervenção militar. Agora, se essa crise se prolongar há muito Pode tempo, crescer. Né, e não houver uma crise, uma recuperação econômica, né, uma retomada do crescimento sustentável aí das empresas brasileiras, das pequenas e médias empresas, né, da qualidade do emprego e tudo mais, aí pode aumentar o apoio para uma ditadura mesmo, para o fim da democracia, e não só uma crise de legitimidade do sistema anterior. Né? Tá bom. A gente encerra aqui este segundo bloco do programa Mídia e Política e voltamos daqui a pouco para o terceiro e último bloco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Mídia e Política. Hoje estamos conversando sobre a construção, o discurso da antipolítica. No estúdio aqui comigo, o professor Sérgio Braga, do Departamento de Ciência Política. A gente falou de dois atores e da maneira como tem se comportado e contribuído para essa crise. O Congresso, o campo político, o judiciário, sobretudo o Lava Jato. Vamos falar agora do terceiro ator, né? Os partidos de esquerda, e sobretudo o PT. O PT, por um bom tempo, galvanizou, ele cresceu em torno da construção da esperança das pessoas no mundo político, de que a política poderia resolver a vida das pessoas. Acho que isso ajudou muito o Lula chegar à presidência da República. Qual o tamanho da responsabilidade do PT, da desconstrução do PT, pela crise, por este momento de descrença da população em relação à política? Eu acho que também tem uma responsabilidade, né? Como todos nós, isso que eu estou dizendo. Os cientistas políticos têm a responsabilidade, né? O judiciário tem a responsabilidade, todos somos corresponsáveis. Não tem um ator só que seja responsável por isso, né? E o PT também tem uma responsabilidade grande nisso, né? Eu não sou daqueles que acham que vamos dizer assim, o PT seja uma vítima, né, de uma conspiração aí de todas essas forças aí. Eu acho que não. Eu acho que o PT ele também tem uma responsabilidade. Não pode fazer uma cara de paisagem como se não tivesse nada a ver com isso, né? E mesmo porque o Michel Temer foi eleito na chapa da Dilma, é uma criatura, né, da própria aliança do PT com o PMDB. Então houve no mínimo uma permissividade do PT nessas alianças aí, né? É claro que
Isso aí, eu acho que é uma falácia completa, né? Dizer que o PT, por exemplo, é uma organização criminosa de poder, né? Como disseram aí levianamente aí esses procuradores aí da Lava Jato, o Dallagnol, né? Com todo respeito, mas eu acho que aquilo ali foi um papelão, né? Porque o PT tem 1,5 milhão de filiados, né? E uma imensa maioria desses filiados aí são militantes, né? Pessoas que se dedicam à política e né, acreditam naquilo, não estão envolvidos nisso aí, né, nesses processos todos. Eu acho que, no mínimo, isso aí foi um exagero, né, uma falácia da inferência, vamos dizer assim. Né? Mas eu acho que o PT realmente há indícios, né, incontestáveis que o PT se envolveu nisso aí. Eu não vou dizer nem o Lula, porque para mim, até agora, eu concordo com o presidente Fernando Henrique, né, as evidências contra o Lula, para mim, não são ainda probatórias, vamos dizer assim. Mas eu acho que, em relação a setores da direção do PT, né, há evidências que houve realmente, né, benefícios do partido em relação a essa questão aí de Caixa 2. Quer dizer, ele entrou fundo no sistema de financiamento, inclusive com seus vícios, corrupções. Exatamente. E eu acho que o mais grave, mais grave ainda que isso, né, não foi nem assim, porque, por exemplo, eu acho que se fosse né, em quantidades assim, moderadas, eu acho que a opinião pública brasileira teria até uma certa tolerância em relação a isso e uma solução negociada para esse tipo de coisa. Né? Mas eu acho que é um problema de crise do discurso do PT mesmo. Né? O PT se adaptou, é uma questão muito complexa, daria para fazer até um programa só sobre isso, né? Mas, para ser breve, eu acho que o PT, e é um ponto que eu já venho insistindo há muito tempo, né? O PT se adaptou a essa política assistencialista, né? Clientelista, essa aliança com o PMDB, em torno desse fisiologismo. A composição de base parlamentar com base em fisiologismo. Exatamente. E perdeu um pouco dessas bandeiras republicanas, né? Vamos dizer assim, e se afastou da classe média. Né? Isso aí. Mas você não acha que tem assim, uma contradição? Assim, o PT é um partido contraditório. Ao mesmo tempo que ele se envolve e ele se sujeita a sofrer investigação, ele, por outro lado, o presidente Lula diz isso, é verdade, ele garantiu maior funcionamento, maior autonomia do Ministério Público, da Polícia Federal, e sempre respeitou a lista tríplice para indicação do Procurador-Geral da República. Parece que ele cometeu o crime e armou a estrutura que ia acabar pegando o crime do partido. Exatamente, porque aí eu acho que foi um pouco assim, vamos dizer assim, que o PT achava, né, que a corrupção, como existiam outros atores muito mais corruptos que o PT na política brasileira, né, o PT achava que o Ministério Público, a Polícia Federal iam começar investigando esses atores, né? Porque, por exemplo, a gente está vendo as evidências aí, né, a corrupção no PMDB também é endêmica, não é? E o PT achava, talvez, né, por isso, né, ele não avaliou que poderia haver uma espécie assim, de uma instrumentalização política, né, contra o partido desses atores aí. Né? Então, realmente é um paradoxo isso. Né? Porque, por exemplo, você vê lá nos Estados Unidos, né, o FBI começou a investigar o Donald Trump, o diretor do FBI, né? Conexões que seus assessores teriam com a Rússia, com Putin, né? Agências de fabricação de notícias falsas durante a campanha eleitoral. Imediatamente ele demitiu, né, o FBI, né, o diretor do FBI, por considerar que é uma questão de segurança nacional, né, porque expunha a imagem do presidente, podia levar a uma deslegitimação do processo eleitoral. Então, lá eles são mais rigorosos quanto a isso, não são tão republicanos. Né? E o PT, assim como, né, o PT, aparentemente, né, não avaliou, né, que esse sistema investigativo, né, ele poderia se voltar contra ele mesmo. Né? Ele subestimou, talvez, um uso político, né, direcionado para determinado segmento, né, do sistema político. Ele não teve nem a cautela de criar um sistema que fosse exclusivo do PT, ele se imiscuiu, se misturou com vários outros partidos, exatamente. Ou seja, se sujeitou a uma possibilidade disso ser usado contra ele como chantagem, como foi, né, gigante. O partido foi, além de corrupto, foi muito imprevidente, não?
Não, e cometeu uma série de erros de política econômica, né, muito voluntarismo do ponto de vista fiscal, né, e uma estrutura muito desorganizada, né, de gastos públicos. A gente está vendo agora com os dados aí, os dados aparecendo, né, a associação das agências econômicas com esses setores, né, do agronegócio aí, né, então é uma coisa altamente obscura, né? O próprio uso da Petrobras. Então, eu acho que tudo isso tem que ser investigado. Não estou dizendo que não deva ser investigado. E o partido de fato errou. O que eu sou contra afirmar, né, é que isso caracterize o partido como uma organização criminosa, né, e esse tipo de coisa, porque, né, se for assim, todos os partidos são organizações criminosas, porque em todos eles há evidência de caixa 2, impressionante. Né? É uma coisa impressionante no Brasil. Sim, todos eles. É uma coisa patológica. Né? Acho que dos grandes, acho que nenhum escapa. Exato, não, e olha... E olha os pequenos, boa parte, então, que tem um outro pequeno que talvez... Infelizmente, essa cultura da irregularidade dos fluxos, né, de dinheiro está disseminada no Brasil. Agora, isso, né, o PT tem que se renovar, né, e tentar né, se reinventar de alguma forma aí daqui para frente. Esse processo todo, né, esses atores, todo esse conjunto de desempenhos, né, cada um com a sua parte, com o seu papel nessa ópera, o quanto contribui para o que a gente está vivendo hoje, para esse processo o risco que a gente tem de ter... Nós temos o risco de ver um presidente sair da presidência e ser direto para a cadeia. Exatamente. Né? E a chance de trocar de mandatário pela segunda vez em menos de um ano. E trocar de mandatário, escolhendo um mandatário eleito por um dos congressos mais envolvidos, pelo menos publicamente, em esquemas de corrupção. Nós temos um nó aí para desamarrar que é muito complicado, né? É muito complicado, então por isso que eu acho, e tem que haver um certo desprendimento de cada lado, e cada lado cortar na própria carne, né? E tentar negociar, reunir esses atores aí. Não pode ficar uma guerra, por exemplo, entre Ministério Público Federal e Presidência da República e Supremo Tribunal Federal, né? TSE é uma politização, uma guerra de poderes, exatamente, de denúncias, né? Tinha muita gente, quer dizer, vazou essa gravação aí. Eu vou dar um exemplo da irresponsabilidade que a gente está vivendo, quer dizer, um domingo à noite, né? Domingo aí, né? Durante um domingo, vazou essa delação aí, essa gravação, quer dizer, uma gravação que sequer havia sido periciada, né? E a mídia já começou a publicar editoriais, né? Criou-se um clima de histeria, né? Antes de qualquer apuração processual, né? Para a renúncia do presidente. Então isso tem que ser apurado, né? O Lula, a mesma coisa, quer dizer, querem prender o Lula imediatamente, né? Sem sequer por receitas que ele recebeu de palestras, inclusive depois que ele saiu do governo. Então, isso você tem que dar evidências, tem que haver o processo penal adequado. Então, a minha preocupação é essa, que você né, já começa a produzir efeitos políticos de processos judiciais antes que esses processos transitem em julgado. Esse que é o ponto, né? Esse que é o ponto central. Aí é que eu acho que o Judiciário e o Ministério Público começam a atropelar o processo político, né? Porque há muitas vezes a revelia desses atores, porque a mídia, até por uma questão de chamar a atenção para suas manchetes, aumentar o número de cliques, o preço dos anunciantes, vai atrás do vazamento do fato espetacular, né? E da onde vem esses vazamentos aí, né? Então é preciso que haja uma negociação, né, e uma moderação aí dos atores, a não ser que o objetivo precípuo, né, desses atores seja desintegrar o sistema e destruir o outro, né? Então o sistema político quer destruir o Ministério Público e a Lava Jato, né, e a Lava Jato quer destruir o sistema político. Se a questão estiver nesse pé, né, se for isso que motiva os atores, né, então não há possibilidade de negociação, é uma guerra, né, ninguém sabe onde vai conduzir isso, é uma certeza muito grande. Mas se houver um compromisso, de fato, com o aumento da qualidade da democracia e do processo democrático, né, vai haver uma negociação de parte a parte. Agora, está com o tempo bem no finalzinho, só uma última pergunta.
Então, o processo de reconstrução do nosso sistema político passa pela capacidade desses poderes de dialogar e construir alguma alternativa que preserve o papel de cada um. Temos lideranças hoje com capacidade de fazer isso nos três poderes? Olha, eu acho que tem, sim, tem liderança, sim, né? E, se não tiver, se criam lideranças no processo, né? É só sentar, quer dizer, agora o que vai haver é uma liderança colegiada, não vai ser um salvador da pátria, porque aqui no Brasil a gente tem essa herança populista do nosso sistema político, né? Sempre é uma liderança, um salvador da pátria. E nos países onde a democracia é mais institucionalizada, né, geralmente ela não é tão personalizada. As decisões são colegiadas, exatamente. Você tem que ter um colegiado, né? Então o presidente de cada uma dessas instituições aí, né, o Supremo, o Ministério Público, né, o Judiciário, né, as autoridades judiciárias, os partidos, o que existe de melhor nessas organizações, vão ter que se organizar para traçar uma agenda positiva para a sociedade, né? E punir os crimes, né? Mas que cause, eu acho, o menor custo possível em termos da retomada do crescimento econômico aí brasileiro, né? E principalmente do emprego, porque quem está sofrendo com isso são os desempregados, né? Eu estou pensando aqui não na elite X ou na elite Y, mas na imensa maioria da população que não tem informação política e sofre com isso. Então, eu acho que a partir disso aí, né, pode-se criar um colegiado que negocie uma agenda positiva para o governo, para o país. E aí o que eu acho que qual seria essa agenda positiva, né? Moralização do sistema político, inclusive com essas medidas com corrupção, tem que votar isso o mais cedo possível, embora eu seja contra ou duas dessas medidas aí, como por exemplo a suspensão de habeas corpus, esse tipo de coisa, há um exagero, mas tem que haver uma votação dessa, né? Enfatizar que Caixa 2 é crime, né? E articular dessa agenda negativa, né, propor uma agenda positiva para o país que institucionalize os partidos políticos, né? Porque o que existe, toda democracia estável, onde existe menos corrupção e mais qualidade de vida, né, são as democracias onde os partidos são fortes. E mesmo nessas democracias existem alguns problemas, como a gente está vendo aí, né, com o surgimento do populismo lá de direita, mesmo num país como os Estados Unidos, né, que já existe uma democracia, a própria França, exatamente. Que é um crescimento considerável da Marine em relação ao pai dela, né? Exatamente, mas sem institucionalizar os partidos na sociedade, sem capilarizar os partidos, né, não existe democracia estável. Por isso que eu acho altamente perigosa para a democracia brasileira essa ideia de criminalizar o PT, né? Eu acho que o PT ainda é um ator fundamental, quer dizer, justamente pelo que fez nos últimos governos, teve o mérito de inserir essa pauta social e do crescimento econômico aí na agenda política brasileira, né? E eu acho que ainda vai ocupar um espaço grande, mas não essa direção do PT que se envolveu com isso, mas a massa da militância do PT que se dedica, né, à política, se engaja na política com as melhores intenções possíveis, né? Então, tentar preservar o que existe, os avanços que foram feitos na democracia brasileira, os partidos políticos mais fortes, né, e liquidar com esses partidos aí que não têm representatividade nenhuma e que só estão lá no sistema partidário para usufruir vantagens esses pequenos partidos fisiológicos aí, que não tem programa nenhum, que todo mundo sabe qual é, né? Basta olhar lá no site da Câmara e ver quais são os partidos fisiológicos aí, né, que estão apoiando o governo em troca de benefícios clientelistas, né? Eu acho que o PT, né, não é igual a esses partidos, nem o PSDB, né, e nem outros partidos aí. Então é preciso uma reforma política, né, que institucionalize os partidos aos olhos do eleitorado. Ok, muito obrigado, professor Sérgio Braga. A gente está com o tempo estourado, então a gente encerra aqui esse programa Mídia e Política. Hoje nós conversamos sobre o tema a construção do discurso da antipolítica. No estúdio comigo aqui debateu esse tema o professor Sérgio Braga, do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor da Universidade Federal do Paraná. E espero te ver aqui na semana que vem para mais um Mídia e Política na tela da UFPR TV. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.